Bom dia a todos. Vamos então iniciar mais uma sessão de apresentação de artigos e reunião clínica da Clínica Ritmo. Meu nome é Maurício e hoje eu trouxe um assunto que é bastante importante no nosso meio da eletrofisiologia, que é a ablação de taquicardia ventricular, né? Então, foi publicado recentemente no Congresso Americano de Cardiologia e foi apresentado no Congresso Americano e publicado no New England, e esse artigo chamado Ablação por catéter versus antiarrítmicos para o tratamento de taquicardia ventricular, o VANISH-2, né? Então, introduzindo o assunto, a gente sabe que 1/3 das pessoas que têm cardiodesfibrilador, eles vão apresentar, e tem episódio de TV, eles vão receber algum choque desse cardiodesfibrilador dentro de 3 anos após o implante. E a gente sabe que os pacientes que têm CDI, eles apresentam TV recorrente. E quando eles apresentam TV recorrente, eles têm uma pior qualidade de vida, mais hospitalização e mais risco de morte por qualquer causa. E aí deve-se usar, então, nesses pacientes, um uso de antiarrítmicos ou ablação, né, para minimizar essas ocorrências. Porém, os antiarrítmicos disponíveis, eles têm riscos de efeitos colaterais, efeitos adversos e também eficácias diferentes. Então, os dois antiarrítmicos mais utilizados nesse contexto, né, de pacientes com insuficiência com CDI, taquicardia ventricular, insuficiência cardíaca na grande maioria das vezes, são o sotalol e a amiodarona. O sotalol ele é menos eficaz que a amiodarona, mas ele apresenta menor risco de efeitos adversos, né? Então, ele tem algumas contraindicações, as mais conhecidas são aumento do intervalo QT, contraindicações do uso de beta-bloqueador, que, além de ser um antiarrítmico, ele também é um beta-bloqueador, é um antiarrítmico da classe 3 e um beta-bloqueador. E a amiodarona ele apresenta também mais riscos de efeitos tóxicos não cardíacos, como efeitos na tireoide, fibrose pulmonar, toxicidade pulmonar, mas ele é mais eficaz e é preferido em pacientes com fração de ejeção reduzida, ou mais reduzida ainda do que insuficiência cardíaca com fração de ejeção bem baixa, né, e pacientes com tempestade elétrica. Então, a ablação por catéter demonstrou, em outros estudos, reduzir o risco de TV recorrente, mas ela está associada a risco de complicações durante o procedimento, né? Procedimento um pouco mais agressivo, procedimento, geralmente procedimento longo, e geralmente ela é considerada, a ablação é considerada quando a terapia medicamentosa falha, né? Porém, em 2016, foi publicado por esse mesmo grupo, o primeiro VANISH, foi um estudo que avaliou um estudo canadense, né, com 259 pacientes, com uma randomização 1:1, que avaliou em pacientes com cardiopatia isquêmica e portadores de cardiodesfibrilador, CDI, se a ablação era melhor do que o incremento de antiarrítmicos nesse tipo de paciente. Então, ela avaliou se, em vez de, quando o paciente começava a apresentar arritmia ventricular, choques pelo CDI, se era melhor partir para um procedimento de ablação ou aumentar o antiarrítmico, por exemplo, a amiodarona, em doses altas, ou associar, por exemplo, no estudo, o mexeletina. E a conclusão foi que, em pacientes com cardiopatia isquêmica e CDI, que tiveram TV, apesar da terapia medicamentosa antiarrítmica, a ablação por catéter foi superior aos pacientes que receberam um incremento na terapia medicamentosa antiarrítmica. Então, aqui o endpoint primário, que foi um composto desses três achados, taquicardia morte, tempestade elétrica e choque apropriado pelo CDI. Então, mostrando que a ablação foi superior, com um P significativo, e isso acabou, ao longo dos últimos anos, mudando a estratégia dos grupos de eletrofisiologia, que, quando encontra-se pacientes nesse contexto, opta-se, então, por fazer a ablação
em vez de incrementar doses aumentadas de antiarrítmico. Já esse estudo, que foi o VNIT-2, qual que foi a ideia? Então, foi um estudo que foi proposto para comparar a ablação versus a terapia medicamentosa antiarrítmica de rotina como estratégia de primeira linha, ou seja, iniciar já com a ablação em pacientes isquêmicos que têm CDI e que apresentam TV, mas que não tinham histórico de não responder à terapia com antiarrítmicos. Então, pacientes que estavam, teoricamente, virgem de tratamento, têm um CDI, passam a apresentar arritmias ventriculares. Em vez de você começar a dar antiarrítmico, você partir para uma estratégia de primeira linha com ablação. O que seria melhor? Então, essa foi a ideia do VNIT-2. Então, foi um estudo randomizado, aberto, multicêntrico, realizado em 22 centros do Canadá, Estados Unidos e na França. Ele incluiu pacientes com histórico de infarto, ou seja, pacientes isquêmicos, com pelo menos um dos seguintes eventos. Eles tinham que ter tido TV nos últimos 6 meses, sem receber tratamento com drogas antiarrítmicas. E essas TVs deveriam ser TV monomórfica sustentada revertida com terapia medicamentosa ou cardioversão, ou 3 episódios ou mais de TV, sendo uma pelo menos sintomáticas, tratadas com ATP, ou 5 ou mais episódios de TV monomórfica independente dos sintomas, ou um ou mais choques apropriados do CDI. Então, essas eram a inclusão dos pacientes. A randomização foi 1 para 1, para ablação por catéter ou receber terapia medicamentosa. O grupo medicação, eles foram estratificados por elegibilidade para o tratamento com sotalol ou amiodarona. O que significa isso? Que eles avaliaram esses pacientes que caíram nesse grupo de medicação e avaliaram se os pacientes tinham algum efeito, uma contraindicação para o uso de determinada medicação, por exemplo, o sotalol, se tinha QT aumentado e outros efeitos, outros impeditivos. E aí elegeram e dividiram. Então, o sotalol foi dado na dose de 120 miligramas 2 vezes ao dia e a amiodarona numa dose alta, de 400 miligramas 2 vezes ao dia por 2 semanas, depois, posteriormente, 400 miligramas dias por 4 semanas, depois mantida 200 miligramas por dia. Já no grupo ablação, os pacientes foram submetidos ao procedimento dentro de 14 dias após a randomização. Então, eram randomizados 14 dias após realizada a ablação. E a abordagem foi uma abordagem padronizada. Então, eles tentavam sempre induzir a TV e depois eles faziam um mapeamento eletroanatômico com ablação de substrato, para tornar a TV não indutível ao final do procedimento. O follow-up eles foram acompanhados de 3, 6 meses após a randomização e a cada 6 meses até o final do estudo, que ocorreu 2 anos após o último paciente ter sido submetido à randomização. Tá? Foi um estudo que aconteceu de 2016 a 2022. Então, o endpoint primário foi um composto de morte por qualquer causa durante o acompanhamento, mais de 14 dias após a randomização, né? Choque apropriado de CDI, tempestade elétrica ou insuficiência ventricular esquerda por TV abaixo do limite de detecção do CDI. O endpoint secundário foram os componentes do endpoint primário individualizados, outros episódios de arritmia e eventos clínicos adversos. Então, os resultados. Foram incluídos 424 pacientes, né, de 2016 a 2022, depois excluídos 8 pacientes, ficaram basicamente 200 e poucos pacientes, 203 pacientes no grupo ablação e 213 pacientes no grupo medicação. O acompanhamento médio foi de 4,3 anos. No grupo medicação, 3 pacientes foram submetidos à ablação. No grupo ablação, 5 pacientes foram submetidos a transplante cardíaco e 17 receberam terapia com drogas antiarrítmicas. Teve ali um crossover, mas não tão expressivo. Chama atenção, na tabela 1, a idade, geralmente consistente com os pacientes isquêmicos que têm CDI, mas chama atenção a grande porcentagem do sexo masculino nesse estudo. Aí não tem uma explicação assim plausível pelo baixo índice de mulheres no estudo. As características clínicas, compatível ali com pacientes com cardiopatia isquêmica e portadores de CDI. A maioria eram pacientes com classe 2. A fração de ejeção média, em torno de 34, bem distribuída entre ambos os grupos. Lembrando que o sotalol não foi dado para pacientes com fração de ejeção abaixo de 20. Tá? O tipo de terapia, então, que foi elegível.
em torno de 50% para amiodarona, em torno um pouquinho menos para sotalol. E o tipo de TV que foi identificado nos pacientes, a maioria foi choque apropriado para o CDI, tá? Bem distribuído entre os grupos. Então, os resultados desse estudo mostraram que, ao longo do acompanhamento, o composto o endpoint primário composto, né, por morte, choques pelo CDI, TV abaixo, diminuição de TV abaixo da terapia do CDI, mostrou que o catéter, a ablação por catéter, foi superior ao uso de drogas antiarrítmicas, com P significativo, diminuição de 25% no grupo de ablação. Quando a gente avalia a medicação utilizada, mostra que a ablação por catéter foi melhor quando ela foi comparada com o uso do sotalol. A amiodarona houve também um benefício, porém não tão expressivo quanto o uso do sotalol. Os outros aqui mostrando então o composto primário dividido. Então, morte por todas as causas não teve um P significativo. O que puxou esse resultado para o grupo ablação foi basicamente a diminuição da TV sustentada abaixo do limite do CDI e o choque apropriado pelo CDI após 14 dias. Tá? Então, chama atenção também que o número de eventos ocorridos foi alto em ambos os grupos. Então, em torno de 50% dos pacientes do grupo ablação tiveram algum endpoint primário e 60% no grupo de drogas antiarrítmicas, né? Mostrando, então, aqui, separadamente, o endpoint secundário, que é a individualização daqueles endpoints citados. Em relação à questão de efeitos adversos dos tratamentos, em relação especificamente à ablação do procedimento em si, 2 pacientes morreram após a ablação, 2 pacientes tiveram AVC não fatal, um teve uma perfuração cardíaca e a lesão vascular em 5 pacientes. Já do grupo medicamento, teve uma morte devido à toxicidade pulmonar, infiltrados pulmonares ou fibrose ocorreram em 7 pacientes e efeitos gastrointestinais, neurológicos, relacionados à tireoide, relacionados ao fígado, levando à retirada e descontinuação da medicação ou ajuste de dose em 25 pacientes. Então, assim, esse estudo mostrou que os resultados mostraram que a ablação do foco da TV reduziu eventos de choque apropriado do CDI e episódios de TV sustentada tratada abaixo do limite de detecção do CDI. Os riscos de morte por qualquer causa e arritmia ventricular foram elevados durante o estudo, apesar do tratamento. Quase 24% dos pacientes morreram, sendo que 26% tiveram uma tempestade de taquicardia ventricular e 37% receberam choque. Então, esses achados mostram que a TV recorrente ela está associada a piores desfechos, né? Apesar da presença do CDI, reforçando a importância de estratégias para o tratamento adequado para esse tipo de paciente. São pacientes graves que acabam evoluindo mal, independente do tratamento. Porém, o estudo mostrou que a ablação tem um papel importante nesse contexto. Então, há algumas limitações, a eficácia da ablação e o risco de complicações do procedimento, eles podem ser influenciados pela habilidade e experiência da equipe, né, que realiza o procedimento. Então, isso é muito variável. Outra limitação que no futuro, mudanças na tecnologia de ablação ou desenvolvimento de novos antiarrítmicos pode influenciar a interpretação dos resultados, né, no futuro. E os efeitos adversos do tratamento com a amiodarona, eles aumentam com o tempo. E um acompanhamento de mais longo tempo pode ser necessário para compreender completamente as diferenças dos resultados relacionados ao grupo do uso da amiodarona. Então, concluindo, em pacientes com cardiopatia isquêmica e TV, uma estratégia inicial de ablação por catéter levou a um menor risco de eventos de desfecho primário composto do que a terapia medicamentosa antiarrítmica.